Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 8, versículo 1, né? Como hoje é dia primeiro de julho, a palavra do Senhor nos diz, né? Davi vai dizer, Senhor, me tira tudo, mas não me tire a tua presença. Então que não nos falte a presença dele nas nossas vidas, porque o mais importante é ele estar conosco. O mais importante é o Espírito Santo habitar dentro de nós, né? E a presença dele que venha nos inundar, que venha nos transbordar, que ele possa nos encher cada dia mais da sua presença. Amém? Vamos aqui no capítulo 8, que diz assim: As muitas discípulas de Jesus. Havendo passado estes acontecimentos, caminhava Jesus por todo o povoado e cidade, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Estas mulheres cooperavam no sustento deles e com seus bens. A parábola do semeador. Ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de toda a cidade vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhe propôs algumas parábolas. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, e com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma parte caiu sobre boa terra, germinou, cresceu, produziu grandes colheitas, 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola. Seus discípulos lhe perguntaram: O que quer dizer? O que ele queria comunicar com aquela parábola? Ao que ele lhe replicou: A vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não compreenda. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. Aos que caem à beira do caminho, representam todos que ouvem, mas não chega. O diabo atira da palavra do coração deles, para que não venham crer e não seja salvo. Ao que caiu sobre as rochas, simboliza que recebem a palavra com alegria. Assim que ouve, contudo, não possui raiz. Creem por um período, mas desiste no tempo da provação. As que caem entre os espinhos significa que ouvem, todavia, o seguinte, ao seguirem seu caminho, são sufocadas por muitas ansiedades, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida. Não conseguem amadurecer. No entanto, a que caiu em boa terra são os que caem em bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e a entesouram e com perseverança frutifica. Amém, né? Que palavra maravilhosa é a palavra do nosso Deus, né? Aqui o Senhor nos dá algumas explicações aqui, né? As muitas discípulas de Jesus. Então Jesus vai nos dizer na palavra dele algumas mulheres que estavam andando com ele. Muitos acharam que ele só tinha discípulos homens, né? Claro, ele tinha os 12, mas além dos 12, as mulheres também andavam com Jesus, né? As mulheres sempre estavam próximas de Jesus. E aqui não vai dizer só isso, né? As mulheres ajudavam no sustento. Ajudava sim no sustento. Então quem disse, né? Quem disse que não? Aqui o próprio Jesus declara, né, que as mulheres não só andavam com eles, mas também ajudavam a sustentar aqueles homens. Então o Senhor veio para fazer tudo diferente, né? Ele veio para nos ensinar. E aqui ele começa usando essas mulheres, né? Usando elas. Primeiro ele cura e depois ele entrega algo especial. Depois de curar, né? E elas ali em agradecimento, elas vão servir ao Senhor. É muito importante, né? Servir ao Senhor, né?
Será que temos servido ao Senhor? Muitos acham que servir ao Senhor é só você servir na igreja. Se você servir na igreja, mas porque a igreja precisa de pessoas para servir. Amém. A casa do Senhor necessita de pessoas para servir. Mas o reino, a seara é grande. A seara é grande. O Senhor está falando que o mundo é a seara dele. Ele construiu. A igreja é o mundo. Se você está servindo o seu vizinho, se você está servindo alguém ao seu lado, se você está servindo qualquer pessoa na rua, você está servindo a Deus. E isso o Senhor nos mostra aqui na sua palavra, né? E aqui a palavra vai nos dizer o seguinte, que aqui ele começa a contar em parábola. Em parábola ele começa a contar aos discípulos, às pessoas que estão ouvindo, porque havia uma multidão próxima dele. E esta multidão queria ouvir Jesus. Eles tinham sede da palavra. E Jesus ali começa a falar com eles. Mas Jesus começa a explicar, né? Porque muitos estavam ali, assim como muitos estão dentro da casa do Senhor. Mas não tem base, não tem fundação. E o Senhor começa a dizer sobre isso, né? Contando aqui essas parábolas. Que havia aqui um semeador que saiu a semear. E esse semeador é o próprio Deus que semeia a palavra. A palavra é semeada em todos os corações. Ninguém vai deixar de ouvir. A palavra do Senhor todos ouvirão, todos ouvirão. E quando todos ouvirem a palavra do Senhor, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus irá voltar para buscar o seu povo. E aqui, todos ouvirão a palavra. Mas aqui, a palavra vai nos dizer que está nos dizendo, né? A palavra está nos dizendo que algumas pessoas são como essas sementes. Uns ouvem a palavra. E ocorreu uma grande multidão, reuniu. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e quando germinou as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Então, as que caíram à beira do caminho foram devoradas. E aqui Jesus vai explicar, né? Eis, portanto, o esclarecimento. A semente é a palavra de Deus. Ao que caiu à beira do caminho, representa todos que ouvem, mas estão. Então chega o diabo e atira a palavra do coração deles, para que não venham conhecer e crer e não seja salvo. Então essas pessoas aqui, o inimigo vem e arranca, né? Porque elas dão ouvido ao que elas querem, ao que o seu coração deseja, ao que a sua carne deseja. E aqui a segunda, né? Que diz assim: outra parte caiu sobre a rocha e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Aquelas que caíram sobre a rocha simboliza os que recebem a palavra com alegria, assim que ouvem, contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da aprovação. Então aqui eles ouvem, mas desistem no tempo da aprovação. Quando vem luta, quando vem dificuldade, até aqui, Senhor, eu vou contigo, mas não manda eu fazer isso, não me deixa passar necessidade, não me deixa passar luta, não, porque senão eu não resisto, eu não suporto. Quantas pessoas, quantos de nós têm agido dessa maneira? Queremos fazer só a nossa vontade. E aqui existe a terceira semente, a semente que caiu em boa terra, essa germina e dá frutos, 100 por um. E aqui Jesus, ele vai falar e ele explica, né? No entanto, a que caiu em boa terra são aqui de bom coração e com sinceridade, ouve a palavra e a entesoura e com perseverança frutifica. Ela guarda no seu coração. A palavra do Senhor que é guardada no coração, ela frutifica, ela dá bons frutos. E é sobre isso, né? Nós devemos guardar a palavra no nosso coração, para que ela venha frutificar na nossa vida primeiro. Não adianta nós queremos germinar na vida do próximo, se nem na nossa vida nós não aprendemos ainda a lidar com a palavra, não aprendemos ainda a crer, não aprendemos ainda a nos alimentar da palavra.
Porque aqui diz, né, que a palavra de Deus é como alimento para as nossas vidas. Amém? Então é sobre isso. Vamos cada dia mais ouvir, nos alimentar deste alimento e a palavra de Deus. E assim vamos cada dia caminhando com Cristo. Com esta palavra viva, né? A palavra viva do Senhor. Amém? Agradeço a todos que têm ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.